Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Energia 360, o podcast do grupo O Setor Elétrico. Meu nome é Flávia Lima, sou jornalista, responsável aqui pela área de conteúdo do grupo O Setor Elétrico. E juntamente com meu colega, Matheus de Paula, repórter da revista O Setor Elétrico, vamos conduzir a conversa de hoje. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Flávia? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bom, hoje vamos falar então sobre energia nuclear, um tema que muitas vezes divide opiniões, mas que sempre tem espaço nos debates envolvendo segurança energética, descarbonização e transição para uma matriz limpa. Pois é, Flávia, no mundo, a energia nuclear já responde por cerca de 10% da geração elétrica, com países investindo em novas tecnologias, como reatores modulares pequenos, soluções de inteligência artificial, soluções avançadas para gestão de resíduos. E no Brasil temos a usina de Angra 1 e Angra 2 em operação e a construção de Angra 3, localizada na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, no litoral do Rio de Janeiro. A usina, que atualmente está parada, foi projetada para ter 1,4 gigawatts de potência, o dobro da capacidade de Angra 1. Hoje, ela tem cerca de 67% das obras concluídas antes de ser paralisada. Junto desse cenário de oportunidades e incertezas também, vem também desafios, questões regulatórias, aceitação social, avanços tecnológicos, inclusão na taxonomia verde e, claro, a necessidade de manter os mais altos padrões de segurança, que é importante quando se trata de energia nuclear. Isso aí, para abordar todos esses tópicos que o Matheus comentou, a gente tem o prazer aqui de receber aqui conosco, de estar aqui conosco, Celso Cunha, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABDAN, e também Marcelo Gomes, coordenador de Segurança e Supervisão Independente da Eletronuclear. Marcelo e Celso, muito obrigada, sejam bem-vindos aí ao Energia 360. Boa tarde, Flávia, boa tarde, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, a gente Boa tarde, Flávia, Matheus, meu amigo Celso. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui nesse podcast Energia 360. Eu quero agradecer aí a Revista do Setor Elétrico pelo convite. Maravilha. Para o nosso leitor e ouvinte entender de fato sobre a importância do tema e as questões atuais que envolve, Celso, eu queria te convidar a iniciar a fala para que você fizesse um panorama do programa nuclear brasileiro hoje, quais são os seus avanços e gargalos que você poderia destacar. Olha, Matheus, Flávia, nós vivemos um momento, né, que o mundo todo está requisitando, né, e a própria ONU fez uma afirmativa muito forte na última COP, dizendo que sem nuclear não vai haver transição energética. E é uma frase muito técnica, por mais que pareça política. Por quê? Porque são muitos terawatts de energia para você fazer a transição energética. E o Brasil, apesar de ter uma fonte extremamente renovável, sua matriz é muito renovável, né, mais de 85%, né, ela hoje vive um dilema muito forte em relação ao avanço acelerado que aconteceu em relação às fontes solares e eólicas dentro da matriz, né? O que vem provocando os curtailments e vários problemas de estabilidade no sistema. O setor nuclear, na data de hoje e amanhã, está sendo sabatinado o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né? Então, essa autoridade que desde 2010 vem se trabalhando para ser criada a partir dessa sabatina pelo Congresso, né, ela começa a funcionar automaticamente, né? Então, isso é muito importante. Vivemos um momento de compasso de espera do governo em relação à Angra 3, né? Só lembrando que o CNPE, que está lá para decidir sobre a tarifa de energia e da outorga, porque a decisão de término ela já é uma lei, né? Uma lei votada e para ser cumprida. Então, o modelo econômico de término é que existe uma grande debate, né, dentro do CNPE, apesar de que
o Ministério de Minas e Energia e os seus órgãos técnicos, né? A própria BNDES, a própria empresa de planejamento energético, já deram todos os laudos. Então, nós agora temos uma discussão política passando por isso. Também vivemos um momento muito importante, no final de 2022, foi aprovado a lei, né, da mineração e produção de combustível, né, para usinas nucleares. Né, o Brasil tem a 6ª maior reserva de urânio do mundo, né, como diz o ministro de Minas e Energia, nós temos um pré-sal em urânio e nós precisamos explorar esse pré-sal, fazer isso acontecer. Né? Mas, para isso, existe uma série de passos a serem dados que o governo precisa avançar com isso. O programa da Marinha, por sua vez, continua avançando para construir o programa, para construir o submarino a propulsão nuclear, ou seja, em vez de gerador diesel que polui, ele terá um gerador movido a um pequeno reator, a um micro-reator nuclear embarcado, né, totalmente nacional. Né? Um fato muito importante é que o Brasil domina toda a tecnologia de produção de combustível. E a última parte para entrar na produção em escala industrial, né, que é a produção do hexafluoreto de urânio, né, essa fase ela é uma fase que está sendo concluída também. Em 2027, deve entrar em operação lá em Iperó, né, a capacidade do Brasil de ter em escala industrial a produção do hexafluoreto, ela vai se concretizar depois de muitos anos. Então, mesmo com todos os problemas de decisão que o CNPE está tendo, decisões de decisão política, podemos ver que o programa avança. Né? E avança não só nessa área, por exemplo, a construção do reator multipropósito brasileiro, que vai produzir radiofármacos para o diagnóstico e tratamento do câncer. Não está faltando recursos. O FNDCT, né, tem colocado recursos à disposição para que esse projeto ande. Então, em 6 anos aproximadamente, teremos esse reator e teremos a produção de radiofármacos aqui no Brasil, não mais importando esses insumos. E daqui podemos citar vários outros projetos que a gente, ao longo da nossa conversa, vamos poder estar falando sobre eles. Então, ou seja, como tem muita coisa acontecendo, hein, Celso? Desculpa, Marcelo. Muita mesmo, Flávio, muita mesmo. Quer dizer, como o Celso colocou muito bem, né, o mundo passou a olhar de uns anos para cá a energia nuclear como a grande fomentadora ou que viabiliza toda a transição energética. Existe uma percepção urgente na sociedade moderna de que é necessário fazer uma transição saindo da economia do carbono. E o setor energético ele é crucial nisso. E por mais que você acelere a implantação de renováveis, né, que é o que todo mundo quer e é desejável, você só com isso você não completa, né, a garantia do suprimento elétrico, a estabilidade do setor elétrico. A operação do setor elétrico precisa de energia de base, despachável, né, que você possa controlar ali o seu despacho. Vento e sol você não controla, você vai ao sabor deles. Então, o mundo percebeu isso, né, na última COP, houve uma declaração de vários países com o desejo de triplicar a produção de energia nuclear no mundo. Energia nuclear hoje é a principal fonte de geração de eletricidade sem emissão de carbono. Tá? Ela vem à frente da hidroeletricidade no mundo. Então, existe essa percepção de que a energia nuclear ela é necessária nesse momento de transição energética. E assim, se a gente fala em grandes quantidades de necessidade de energia nos padrões atuais, quando a gente olha um pouquinho à frente, a gente vê demandas imensas que estão entrando. O exemplo mais forte é inteligência artificial, grandes data centers, movimentação de dados. Isso consome muita energia. E vamos precisar de uma fonte firme para movimentar toda essa nova economia que vem surgindo, e a nuclear ela se encaixa perfeitamente nisso, como uma geração de grandes blocos de energia,
de forma firme, confiável e sem geração de carbono. E aí, quer dizer, nesse processo todo, a energia nuclear ela passa a ser encarada com muita seriedade por o mundo todo. Só para exemplificar, semana passada eu estive na China, eles estão com 54 usinas em operação, 58 aprovadas ou em construção já iniciada. Só esse ano eles já iniciaram a construção de 10 usinas e pretendem entregar de 8 a 10 usinas por ano. Então, a gente vê isso acontecendo não só na Ásia, mas também na própria Europa. Você olhar países da Europa Ocidental, Inglaterra, a França construindo usina, a Finlândia, alguns países revertendo decisões de não construir, como é o caso da Bélgica, a própria Dinamarca já começa a pensar, Europa Central, Polônia, Estônia, República Tcheca, todo mundo pensando em construção de novas usinas. E a gente tem aqui Brasil e Estados Unidos também. Então, o mundo todo se volta para essa forma. E o Brasil está muito bem preparado, né? A gente tem ali... a gente, às vezes, não dá valor, né? Mas a construção de uma infraestrutura para você ter uma usina nuclear é uma coisa muito difícil. Poucos países... A gente vê os países que estão querendo ingressar em energia nuclear lutando com isso. Você precisa ter formação de gente especializada, você precisa ter um órgão regulador, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, você precisa ter uma percepção sobre a energia, de como ela funciona em todas as instâncias do governo. Então, é tudo muito difícil, e a gente tem essa conquista já de muitas décadas, né? A gente já tem 40 anos de geração nuclear no Brasil, e a gente está pronto aí para esse novo desafio desse novo século. Marcelo, muito obrigada aí pelo panorama. Foi bom que você antecipou aqui vários pontos, vários tópicos que a gente já tinha previsto aqui conversar, né? Então, inteligência artificial, data center, enfim, cada vez está mais crescente aí a demanda por energia, e a energia nuclear tem um papel muito importante aí pela frente. Mas antes disso, eu queria continuar ainda com o Marcelo e perguntar sobre Angra 3. Como é que está o andamento das obras e como é que está essa relação com o CNPE? Ótimo. Obrigado, Flávia. Angra 3, né, é o nosso principal projeto na eletronuclear hoje. Né? A gente recentemente concluiu a extensão de vida de Angra 1, a gente tem esse processo que a gente recebeu a licença de extensão para poder operar Angra 1 por mais 20 anos, e que é muito importante para nós e para o Brasil. E Angra 3 é uma usina gêmea de Angra 2. Então, a gente hoje, com Angra 1 e 2, a gente tem 2.000 megawatts, com Angra 3 passamos a 3.400. A usina, como você falou, ela tem cerca de 66%, 67% dela está pronto, né? As obras estão interrompidas, e a gente vem trabalhando já há algum tempo com o BNDES, na modelagem aí de captação de financiamentos, remodelagem contratual para o término da usina. Essencialmente, o que a gente está falando é a contratação de um EPC, né, uma empresa para construção, e captação de novos financiamentos. Isso tudo estava pronto, né, e a gente teve aí recentemente um acordo da Eletrobras com a União, que desobriga a Eletrobras em investir no empreendimento. Então, com isso, a gente volta para a prancheta para refazer a perna financeira desse projeto. Mas, de qualquer forma, né, a gente teve já reuniões recentes do CNPE. Como o Celso muito bem colocou, não se trata de discutir se vai terminar ou não a usina. Essa discussão já foi superada lá atrás. Ela está na lei. Agora a gente tem que ter ali a melhor forma de modelar ali a equação financeira, para que você tenha ali a menor tarifa possível para o consumidor, né, e que se possa usufruir desse benefício, dessa energia aí, que vai ajudar muito o Brasil nesse processo de transição energética. Então, a gente basicamente agora está voltando a trabalhar aí nessa nova modelagem financeira. Existem alguns parâmetros a serem discutidos.
né? E a gente vai ter aí uma expectativa de uma nova reunião do CNPE ainda esse ano, né? O próprio presidente Lula já falou que quer uma discussão do CNPE sobre a Negra 3, para justamente terminar aí essa modelagem, a gente possa seguir com esse projeto em novas bases. Interessante. Trazendo um tema que o Marcelo trouxe, dentre esses vários temas, é sobre a China. Celso, eu queria falar com você agora. De acordo com o relatório do Conselho do Estado da China, o país tem investido fortemente em energia nuclear, e a expectativa é que até 2030 alcance em primeiro lugar o seu nível de capacidade mundial em geração de energia nuclear. Hoje ocupa a terceira posição, atrás apenas dos Estados Unidos e da França. Nesse contexto, eu queria que você falasse o papel da energia nuclear na construção de uma matriz mais limpa e estável, e o que esses investimentos da China podem impactar no Brasil. Olha, o mundo todo está muito impactado, né, e está impactando essa cadeia de suprimento, né, de construção de novas usinas. Né? Por quê? Porque não só os países que haviam tomado decisão em avançar, né, quer seja usando os reatores tradicionais, como já são construídos, ou utilizando as novas tecnologias que estão surgindo, os pequenos reatores modulares. Né? Esse volume significativo de novas construções, de novos reatores, né, exige que a cadeia produtiva de suprimento, né, de equipamentos, né, esteja preparada para isso. Né? Exige que tenhamos mão de obra ao longo do mundo. A cadeia produtiva desse setor é uma cadeia mundial, ela não é de um único país. Nós recebemos peças de vários países, produzidas em vários países. Né? Os chineses são um exemplo. Mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo com esses pequenos reatores nucleares. A Polônia, por exemplo, tomou a decisão de desmobilizar as térmicas a carvão dela, né, e construir pequenos reatores nucleares. Estamos falando de 17 usinas a carvão, né, num país que tem muito carvão. Né? Por quê? Porque isso impacta e traz segurança para a matriz daquele país, especificamente. Né? A Itália está fazendo um plebiscito para voltar ao setor nuclear. Né? A Espanha está fazendo uma nova votação em breve para voltar ao setor nuclear. Os Estados Unidos está investindo fortemente no setor nuclear. Né? E o Brasil também não pode ficar atrás. Né? Nós estamos com esta questão relacionada à Angra 3, mas, paralelo com isso, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, os estudos que estão sendo feitos para transformar uma térmica a carvão no sul do país, né, utilizando SMRs. Até porque existe uma legislação, né, que para algumas usinas até 2050, usinas a carvão, até 2050 elas têm que deixar de funcionar, né, para outras em 2040 elas têm que deixar de funcionar. Então, isto vai impulsionar e vai trazer tranquilamente esse segmento dos pequenos reatores para dentro da matriz energética brasileira. O mundo do petróleo e do gás é outro exemplo. Né? Parece contraditório, mas muito pelo contrário. A transição do petróleo ela será lenta, ela não será rápida. Da noite para o dia, nós não vamos vamos parar de usar o petróleo. Nós estamos falando de um compromisso entre gerações, um compromisso geracional. Quando nós assumirmos que vamos acabar com o petróleo, não será a minha geração nem a sua, nem a dos seus filhos. Vai levar muitas gerações e a gente tem que manter esse propósito vivo durante muitos e muitos anos. E somente a energia nuclear é capaz de trazer grande densidade de energia produzida num curto espaço físico, né, que você tenha. O mundo do petróleo, por exemplo, ele sofrerá penalidades pela poluição. Então, você, para produzir petróleo, você gasta petróleo. Nas plataformas, você usa o gás para gerar energia, você usa o diesel para gerar energia, e eles terão que sofrer transformação. Né? E a fonte mais confiável para isso é a fonte nuclear. Né? E isso está sendo olhado aqui no Brasil também. Tem uma tendência a se estudar fortemente isso, não só o setor de carvão.
Se a gente olhar, por exemplo, a siderurgia, é outro segmento que será impactado fortemente pela questão da produção da produção de energia né, dentro das siderúrgicas. Por quê? Porque você precisa do aço verde. O aço verde ele é produzido a partir de fontes né, que não queimem o carvão, quer seja gás, quer seja outra fonte. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Só que ali você existe um incentivo, que é a produção do aço verde, que tem um valor agregado muito forte. Na mineração, a mesma coisa. Nós usamos muito diesel, muito gerador diesel dentro das minas. Né? E a tendência no futuro é ter pequenos ou micro-reatores nucleares para isso. Então, a tendência é que isto aconteça, né? Quer as pessoas queiram ou não. Como, da mesma forma, nós teremos que usar e fazer transição temporária com o gás. Né? Não é possível a gente sair do zero ao limpo sem passar por uma transição no gás. Porque o gás ele consegue produzir fontes rapidamente. Em 3, 4 anos, você é capaz de botar uma térmica a gás para funcionar. Uma nuclear, hoje, os chineses estão fazendo em 56 meses e os franceses estão se propondo a fazer em 72 meses. Muito diferente dos 120 meses, que é o normal das grandes usinas. Então, você veja que isso tudo vai barateando o custo e vai trazendo para uma realidade diferenciada. Né? No futuro, teremos aí que discutir a fusão nuclear, mas ainda está um pouco longe ainda. Isso ainda vai trazer algumas décadas à frente até chegarmos a um nível de produção a partir da fusão nuclear. Ainda temos que demonstrar muito isso. Né? A nossa matriz energética necessita disso. Nós temos eólicas e solares que cresceram rapidamente, nós passamos a utilizar as hidrelétricas, que não foram concebidas para isso, para fazer a modulação do sistema. Então, elas estão fazendo mais modulação do sistema do que fazendo a base do sistema. Né? O que significa que nós precisamos de térmicas, quer seja a carvão, a óleo, a nuclear ou a gás. Como o carvão e o óleo estão amaldiçoadas pela sua origem, né? Vai sobrar para o nuclear e o gás fazer a base do sistema. Então, isso é inevitável e solar e eólica não são capazes de deixar o sistema em pé. Vide o apagão que aconteceu, né, em agosto do ano retrasado. Né? Então, e isto está acontecendo muito forte no Nordeste. Áreas, né, caindo o tempo todo por conta dessa variabilidade. Né? Só relembrando aqui que a maioria das nossas hidrelétricas tem mais de 40 anos, 40% delas. Né? O que significa que não foram projetadas para ficar fazendo esse balanço que elas estão fazendo, essas provocações. Também precisamos discutir o múltiplo uso das águas com as hidrelétricas. Hoje você usa na irrigação, no transporte fluvial, né? E muitas outras aplicações. Não podendo esquecer que os regimes hídricos mudaram. Né? No passado, né, se utilizava séries de 17 anos, depois 13 anos. Hoje, uma série de 5 anos não dá percepção da quantidade de água que se tem, né, ou que se vai ter. A Agência Nacional de Águas acabou de publicar, no final do ano passado, um estudo que prevê uma possibilidade muito concreta de redução em 33% do volume de águas nos rios. Né? Ou seja, isso vai impactar diretamente, né, toda a produção nacional. O que não podemos ficar esperando é para decidir em cima da hora. Decidir em cima da hora, né, vai levar ou o apagão ou levar a térmica a gás, né, que chegamos a pagar mais de R$2.000 por megawatt-hora, enquanto que Angra está na casa de 300 e pouco reais, e mesmo Angra 3, que com financiamento, com tudo em cima, é previsto em torno de R$640 por megawatt-hora. Então, nós temos aí
uma necessidade que vai se impor, né, na minha opinião, né, de forma decisiva para que tudo isso aconteça, né, para que o setor nuclear no Brasil avance. Né. É óbvio que temos outras saídas, né, saídas como, por exemplo, se fala muito em utilizar as hidrelétricas com a reciclagem da água, né? A retroalimentação a partir de energia solar. Mas para você fazer uma reciclagem dessa, é pelo menos 5 anos. E você ainda tem que mostrar que economicamente é viável. No Brasil, nós não temos essa expertise ainda, então tudo passa a ser ainda dados muito fora da prática normal do país, né? Como também novas tecnologias como hidrogênio, bateria, tudo isso tem muito a se provar ainda, né? São experimentos a serem feitos. Perfeito, Celso. Essa sua análise mostra que a energia nuclear assim, é um investimento que não deve se esperar, né, para ser feito, tendo em vista todas essas iniciativas globais. E aí eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre os projetos, sobre como a eletronuclear tem se estruturado a fim de ampliar, né, de maximizar o papel da energia nuclear nesse mix energético sustentável, né? A gente fala tanto em transição energética, em competitividade, em segurança energética. Como é que vocês têm trabalhado esse tema aí dentro, Marcelo, a fim de conscientizar mesmo e de unir esforços e, enfim, de forma a ampliar essa participação aqui no Brasil? Tá, legal, Flávia. Deixa eu antes só retomar um ponto aqui do Claro. Celso, que foi muito importante colocado, né? Ele colocou que o nosso parque hidrelétrico ele tem ali mais ou menos 40 anos, né? O Brasil cresceu, esse parque cresceu na década de 70, 80, e onde era possível fazer grandes reservatórios, né? Você tinha grandes reservatórios acumulando água. A partir de certo ponto, começou a ficar muito difícil esse licenciamento disso. Você já não admite mais você desapropriar, desmatar grandes áreas para construir grandes reservatórios. E as usinas começaram a ser construídas sem essa capacidade de reservação. O que isso significa? Que nosso sistema, cada vez mais, ele é vulnerável a variações na afluência dos rios. Você não tem mais capacidade de amortecer se você tem um ano hídrico, ou se você tem um ano mais seco, um ano mais chuvoso, você começa a ficar dependendo disso. E a prova disso, a gente faz um acompanhamento aqui, se você olhar desde 2015 até hoje, 10 anos aí que a gente acompanha, a gente teve alguma bandeira tarifária em vigor na metade desse tempo. Tá? E hoje, né, quando nós estamos gravando esse podcast, estamos sobre uma bandeira vermelha. Então, você tem um sobrecusto que é repassado para o consumidor já de energia térmica que você está colocando mais cara para garantir o suprimento. E aí é que a gente vê o papel do nuclear na matriz brasileira especificamente. A gente tem esse espaço que é importante, que a gente pode preencher. E se você olhar, as pessoas falam assim, carro elétrico, eletrificação do transporte, né? Se você prestar atenção, você olha lá, matriz elétrica americana, dependendo do estado, eu pego lá um carro elétrico, vou comprar um Tesla no estado de Geórgia, na Carolina do Sul, por exemplo. Se você olhar, o que você está botando no tanque do carro, entre aspas, é carvão. Tá? Então, você se sente ambientalmente muito feliz com o seu carro elétrico, mas você está poluindo, porque essa eletricidade ela veio de uma fonte poluída. Então, essa é uma tensão que a gente tem quando a gente começa a discutir isso. E a gente acha que a transição para o transporte elétrico no Brasil, ela vem, né? A gente está vendo cada vez mais nas ruas, né? Eram raros os carros hoje em dia, qualquer transporte que você pega, um Uber assim, está arriscado a vir um carro elétrico, né? Cada vez mais presente, e a gente tem, então, que fazer frente a esse aumento de demanda. Né? Como é que a gente vai crescer essa energia? Né? Então, a forma de você ter isso de uma sustentável, despachável e tal, a nuclear ela é fundamental. Então, como é que a eletronuclear ela olha o futuro? Né? Então, a gente estava te falando, o nosso grande projeto, nossos grandes projetos recentes foram a extensão de vida de Angra 1
ela passa a operar aí mais 20 anos, teve sua licença estendida por mais 20 anos de operação, o que é um fator imprescindível aí na presença da geração nuclear no Brasil. A manutenção da capacidade de Angra 2, ali, ela é uma usina com padrões operacionais altíssimos, tá? As duas estão sempre entre as melhores do mundo em termos de energia gerada, fator de disponibilidade, fator de capacidade. E Angra 3, né, que é o nosso grande projeto. Mas também estamos olhando um pouco mais à frente. A gente está vendo aí um setor nuclear, é um setor que está em vias, ou já está sofrendo uma profunda transformação. É um setor que ele se baseava antes em grandes usinas, empreendimentos, em sua maioria, de empresas de Estado, né? E ele está mudando para pequenos reatores, muitas vezes movidos por empresas que têm atuam em outro mercado, né? Então para continuar nesse exemplo, a gente vê Google investindo em energia nuclear, Microsoft investindo em energia nuclear, a Dow, que é uma empresa de química, investindo em energia nuclear, as siderúrgicas que o Celso comentou. Então, a gente está vendo ali uma oportunidade para a eletronuclear, ela atuar como operadora nesse tipo de geração. Né? Muitas vezes essas empresas, a prioridade delas é o seu produto, né? O seu produto final, é o aço verde, é a disponibilidade de dados, é uma indústria papeleira, né? E aí é a própria mineração, e o mundo está exigindo esse selo verde desses produtos, né? Eles não querem, ninguém quer comprar mais um aço com um footprint, né? Uma pegada de carbono muito alta. Então, a gente está vendo ali uma oportunidade importante da eletronuclear atuar como o operador nuclear nessas indústrias, né? Além de ajudar na expansão até de pequenos reatores em locais específicos. Tá? Então, isso é uma discussão que a gente está travando aqui internamente na empresa, né? De nos prepararmos para esse futuro que já está batendo na porta. Maravilha. Maravilha. A gente entende que, em suma, a energia nuclear ela é o futuro, né, desse selo verde para a transição energética também, né? Não só tratando do Brasil, mas especialmente no mundo que ainda tem fontes não tão renováveis como a gente. Mas existe ainda uma questão sobre gestão de resíduos nucleares e riscos ambientais, como Chernobyl e Fukushima, que fazem as pessoas ainda se afastarem um pouco da energia nuclear, né? Eu digo também pelo senso comum. Como a Abdan, Celso, tem atuado para mudar essa percepção e posicionar a energia nuclear como uma fonte limpa e também sustentável para a sociedade. A humanidade, né, foi apresentada de forma concreta a energia nuclear através de duas bombas, né? Hiroshima e Nagasaki, né, foram destruídas, né? Mas eu comparo a energia nuclear e toda essa inovação igual ao sistema Apollo, de botar o homem na Lua. A tecnologia é algo, né, principalmente quando ela é disruptiva, que foi o caso, né, da própria bomba, né, para o mal, né, ela tem o seu percalço e tem o seu tempo de amadurecimento. Estamos falando de acidentes que aconteceram há muitos anos atrás. Após as bombas vieram, né, o acidente de Three Mile, tivemos o acidente de Chernobyl, né? Vejam que Chernobyl, né, o total desconhecimento, né, das pessoas. Os médicos iam atender as pessoas que foram contaminadas sem proteção e ficavam contaminados, né? Então, um processo totalmente ainda primário, né? E lembramos, né, que Chernobyl, ali, aquela usina era para produção de plutônio que só serve para jogar bomba, né, para produzir bomba. Então, a gente tem que deixar claro essas coisas. Já quando chega em Fukushima, né, nós tivemos ali um terremoto que derrubou as linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão que alimentavam, né, a refrigeração do sistema caiu, mas entrou logo em seguida o gerador diesel.
Aí tinha uma falha no projeto que não, esse gerador diesel, né, esses geradores, eles não estavam em áreas protegidas, estavam no nível do mar, foram varridos pela tsunami. A tsunami, que veio cerca de 3 a 4 horas depois, colidiu diretamente com a usina. O que aconteceu com a usina? Nada, absolutamente nada. Esses reatores, esses geradores a diesel que foram destruídos. Né? E aí entrou o banco de baterias, ou seja, a terceira linha de alimentação dessa refrigeração, né? Que, por sua vez, né, depois de 3, 4 horas, não tinha mais energia e houve aquela pirotecnia. Né? Bom, vejam que quantas pessoas morreram no acidente de Fukushima pelo desastre nuclear? 0. Né? Quem morreu lá foram as pessoas que morreram pela tsunami. Isso já é comprovado pela ONU, pela Agência Internacional de Energia Atômica, por todos os inspetores internacionais. Né? Então, vocês vejam a evolução da tecnologia. A cada acidente que acontece no mundo, isso é transmitido para todo o mundo e é solicitado mudanças nas suas plantas para se adequarem aos novos padrões. Os novos reatores, por exemplo, eles já trabalham elementos passivos. O que quer dizer isso? Se faltar energia, ele se desliga automaticamente. Então, aquela pirotecnia que aconteceu em Fukushima, você não verá mais. Por quê? Porque esses reatores vão se autodesligar. Então, a tecnologia foi evoluindo e cada vez mais vai evoluindo, e o homem já fala em botar um reator na Lua, um reator em Marte. Né? Propulsão de nave, né, à base de reator nuclear. Então, o primeiro ponto para a gente observar é: precisamos educar e demonstrar que a tecnologia evoluiu. Esclarecer a população. Né? Não podemos deixar a população às escuras. Né? Às escuras nos dois sentidos. Né? Quer seja porque vai ter apagão, porque você está usando energia que não, à noite não funciona, ou apagão de informação, que é o que eu estou me referindo especificamente aqui. Então, a nossa estratégia é, primeiro, esclarecer aos nossos congressistas o que é energia nuclear. Eles mesmos não sabem. Né? Nós, diversas vezes, vamos conversar com os nossos congressistas e eles não sabem a diferença entre uma energia limpa e uma energia renovável. E aí aborda um ponto muito importante, que eu explico a eles que a energia nuclear ela é mais do que limpa. Ela é uma energia, né, quase interminável, quase que totalmente renovável. Por quê? Porque hoje em dia o combustível empobrecido ele pode ser enriquecido. Né? Nisso você fecha o ciclo e esse combustível que era empobrecido, que você armazenava, você pode voltar a utilizá-lo. Então, é uma energia quase inesgotável, que é o termo utilizado pela Agência Internacional de Energia Atômica para caracterizar isso. Quando a gente começa a explicar que não existe resíduo, existe combustível empobrecido que pode ser reciclado, que não existe perigo, que esse perigo ele está dentro de cada vez mais de um nível de controle absurdo e cada vez maior, né? Que essa energia é mais do que limpa, né? É uma energia que está ali presente, né? Que durante o apagão, né, ela e as térmicas a carvão foram as únicas que continuaram em cima no sistema, né? Não caíram durante o apagão que aconteceu aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente começa a explicar à população, aos parlamentares, aos formadores de opinião, começa a ter o espaço aqui dado por vocês para poder estar desmistificando né, toda essa questão, né, isso passa a ser mais aceito. Basta a gente relatar, né, 2 pesquisas feitas de opinião pública. A primeira foi feita em todo o território brasileiro, onde existia alguma atividade nuclear. Né? E o nível de aceitação foi da ordem de 34%. E a segunda feita na região de Angra dos Reis, onde ficam as usinas, né, nos municípios
em torno, onde a aceitação é de 76%. Qual é o nome disso? O nome disso é educação, esclarecimento. Né? Lá tem 2 aldeias indígenas que eles trabalham mostrando também o benefício da energia nuclear, apoiada pelos projetos da eletronuclear, né? Que fazem com isto que a própria comunidade entenda o que está ali próximo da casa deles. Né? Os operadores dessas usinas moram com suas famílias lá. Né? Nada mais simbólico para demonstrar a segurança do que você morar ao lado de uma usina. Né? Então, este é o caminho, não existe outro caminho que não seja a informação correta, a informação segura, né? Sem utilizarmos subterfúgios para esclarecer a população. A população precisa ter clareza, né, de que este caminho, que também foi um caminho formado lá na década de 40 e 50 no Brasil, quando se começou, foi um compromisso de gerações. Né? Nós hoje, se desligarmos essas usinas, por exemplo, nós temos que ter o compromisso de cuidar desse combustível empobrecido que está lá, ou reciclá-lo, ou vendê-lo, ou fazer alguma coisa. É um compromisso geracional que já tomamos essa decisão há muitos e muitos anos atrás. Então, a gente precisa ter clareza, né? E estar explicando, educando as nossas crianças, sem subterfúgios, sem usar falsos dogmas, né? Nem dizer que precisamos de subsídio, né? Porque nós não temos subsídio nenhum. Né? Algumas fontes têm muito subsídio. Sim. E aí as pessoas acham, vocês são caros. Não, nós não somos caros. As fontes, por exemplo, né, renováveis, tirando as hidrelétricas, tem 176% de subsídio. Sim. Né? Então, a gente tem que equalizar isso. Tem uma série de benefícios transversais. Por exemplo, você, para tratar do câncer e fazer o diagnóstico, você precisa desses radioisótopos que são produzidos em reatores nucleares. Né? Todas as pessoas que já tiveram acesso a um exame de PET scan, né, já usaram traçadores, já usaram radioisótopos. Nós utilizamos isso para conservar alimentos, né? Nós usamos isso para fazer teste de solo. E aí são muitas aplicações que aí vai precisar de mais um painel de debate. Mais um podcast, mais um episódio. Não, mas está claríssimo, Celso, está claríssimo, assim, todos os benefícios e o caminho aí, né, que de conscientização e de informação mesmo a toda a sociedade, né, como você disse, começando aí pelos congressistas. Eu queria passar a palavra agora para o Marcelo, para que ele também abordasse esse tema, né, que é a gestão de resíduos radioativos, porque é um assunto, um tema sensível e que gera muita dúvida aí, né, na população. E também, Marcelo, que você comentasse, porque, né, enfim, saíram notícias sobre vazamentos, né, de material radioativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas soluções, essas estratégias aí, avanços, né, para garantir uma geração segura, definitiva e muito transparente para toda a população, sem esses riscos, né, que fala-se muito na imprensa, na mídia, e está, não sei se até que ponto é um mito, né, como o Celso já esclareceu aqui para a gente, mas que você falasse também sob o ponto de vista da eletronuclear. Perfeito, Flávia. Não, esse é um ponto muito importante, é fundamental, acho que para o futuro. A gente discute o futuro de energia nuclear, né? E não tem como não passar por esse ponto, a questão de segurança e a questão de rejeitos, né? Então, falando primeiro de segurança, a indústria nuclear ela funciona muito de uma forma interligada, de rede, né? A gente sempre fala que um acidente em qualquer lugar do mundo é um acidente para todos, né? Então, você vê aqui, a gente estava falando de Three Mile Island, Fukushima, Chernobyl, são coisas que aconteceram lá longe, mas que afeta todo mundo da mesma forma, afeta a indústria como um todo. Então, a indústria nuclear hoje em dia, todas as operadoras de usina, elas se comunicam o tempo todo,
trocam informações sobre seus processos, e a gente recebe auditorias de fora, a gente vai lá fora auditar outras usinas, para garantir que todos estejam na mesma página, no melhor nível de segurança possível. Tá? É um pouco como a indústria aeronáutica, que acho que é um pouco mais conhecida do público. Né? Qualquer caso que você tenha na indústria aeronáutica, ele é discutido e esmiuçado até a sua origem, e isso repercute para todos, né? Todas as empresas que usam aviões, as empresas que fornecem aviões, isso tudo vai se aperfeiçoando. Então, claro, lá atrás a gente teve alguns grandes eventos, né, grandes acidentes, né, principalmente Chernobyl, acho que foi o mais emblemático, né, e isso tudo trouxe repercussões aí para dentro das usinas, né? A gente teve Fukushima, todo mundo fala de Fukushima hoje, né? O Celso comentou que não houve nenhum óbito, nenhuma causalidade ali no acidente de Fukushima. Só se fala em Fukushima, não se fala mais do tsunami, né, que matou 20 mil no Japão, arrasou a infraestrutura do país, né, isso parece que foi esquecido, né, e a gente só fala da parte nuclear. Mas, assim, o aprendizado disso, a gente lá em Angra colocou instalações específicas da experiência de Fukushima, muito embora a gente tenha estudos que nessa costa do Atlântico você não tenha tsunamis, mesmo assim a gente prevendo uma inundação qualquer num caso assim quase que impensável, a gente tem instalações hoje em dia, tem tanques que a gente chama de tanque de Fukushima, que armazena água, então conexões elétricas de emergência para as usinas, quer dizer, isso tudo foi adaptado nas usinas em operação e incorporado no projeto das usinas novas, para que você tenha todo mundo hoje em dia no estado da arte de tecnologia. Então, segurança para a gente é um fator inegociável, né? Ele é o valor principal da empresa. E isso vem junto com transparência. A gente tem que ter um relacionamento muito aberto com a sociedade, né? Porque, no fundo, você tem o licenciamento ambiental, você tem o licenciamento nuclear, mas existe um licenciamento que não está num papel, mas é a licença que a sociedade te dá para existir, né, para operar como usina nuclear. E a gente entende que essa licença ela existe na medida em que a gente tem um relacionamento muito aberto e transparente. Então a gente vem a público, né, a gente procura comunicar um dia a dia que é muito técnico, às vezes um vocabulário muito específico, a gente procura trazer isso ao público geral. A nossa presença aqui nesse podcast hoje é uma forma também da gente manter esse relacionamento com o público, né? E de forma que a gente tenha isso sempre, esse diálogo muito aberto com tudo. Então, qualquer coisa, né, na usina, os nossos centros de formação estão abertos ao público, a gente está sempre comunicando. Eu acho que isso é um fator inegociável, né? Sobre rejeitos, a gente é a única indústria, a gente costuma dizer que a gente guarda cada átomo de rejeito que a gente produz. Você vê aí indústrias descartando tudo aí no meio ambiente, a gente não, a gente guarda o nosso rejeito ali todo bonitinho. E a gente tem dois tipos de rejeito, assim, rapidamente. Média e baixa atividade, que é basicamente luva de operador que entrou em área controlada, resinas que foram usadas para filtragem, filtros. Isso tudo é armazenado lá junto das usinas. A gente está falando de Angra 2, 3 metros cúbicos por ano de rejeito, não é um volume assim exagerado. Isso ao longo dos anos, essa atividade vai caindo, daqui a algumas décadas é praticamente lixo comum, tá? Mas é tudo armazenado ali bonitinho, com todo o controle, toda a supervisão nossa ali o tempo todo. Esse armazenamento, ele funciona para meio que para desintoxicar isso? Como é que é esse armazenamento, Marcelo? Ele fica guardado ali dentro da central nuclear, né? E o material radioativo, lembrando ali da aula de ciências, né? Ele vai decaindo, né? Aquela coisa de meia-vida, né? Ele vai decaindo, então ele vai perdendo atividade. E geralmente os radioisótopos que compõem esse lixo, né? Esse rejeito de parte, eles têm meia-vida muito curta. Então, você está falando de, sei lá, 10 anos. Então, se tem algumas meia-vidas depois, essa atividade vai decaindo bastante. Tá? Então, é uma coisa que a gente está guardado ali. Existe um projeto da Comissão Nacional de Energia Nuclear de ter um depósito central, porque não somos nós apenas que geramos esse tipo de rejeito. Tá? Toda a atividade nuclear, né? Seja exames, irrigação para irradiação para a indústria, químicas, né?
todo tipo de material nuclear, então ele vai ser guardado nesse depósito, que vai ser um centro de referência mundial para esse estudo desse aspecto. Existem algumas instalações parecidas no mundo, tá? E a grande questão, né, que o Celso comentou, é o combustível irradiado, o material nuclear que sai do núcleo, né, e aí esse é um material de alta atividade e longa meia-vida, né? Então, alguns países decidem pegar esse material e enterrar em depósitos muito profundos. No nosso caso, não. A gente considera que quando você tira o combustível queimado do reator, você só queimou 5% dele, ele ainda tem 95% de energia ali para você extrair. E a indústria mundial ela está se voltando para esse lado da reciclagem, que o Celso mencionou. Você pega esse combustível, retira alguns materiais, alguns subprodutos, né, como se você filtrasse ele, vamos dizer assim, e você pode usar ele como combustível em algum tipo de reator diferente, adaptado para esse combustível reciclado. Tá? E a indústria está se voltando para essa rota, para essa trajetória. A gente já tem aí alguns reatores sendo construídos já para usar esse combustível, e aí a gente fecha o ciclo, né, do combustível, e aí isso vai ser também um fator muito importante para o futuro da energia nuclear. E o Brasil está seguindo, está olhando para esse caminho. A gente não tem pressa, essa indústria está se desenvolvendo de uma forma muito rápida, né, mas a gente está enxergando essa trajetória com muito cuidado. Maravilha. Falamos juntos. Partindo para encerrar essa conversa e nessa perspectiva também, né, de conscientização, eu queria fazer a pergunta para os dois. Uma mensagem rápida, na verdade, é um pedido que vocês gostariam de fazer, um recado para a sociedade sobre o papel da energia nuclear para o nosso futuro energético, né, nos próximos 20, 30 anos. Eu gostaria de uma frase finalizando dos dois sobre isso, começando por você, Celso, por favor. A gente precisa lembrar de algumas coisas que falamos aqui, né? Eu acho que a sociedade precisa ter isso em mente, né? A primeira é que nós estamos falando de uma energia mais do que limpa e praticamente inesgotável. Inesgotável, né? Porque é algo que estamos falando que você pode reciclar esse combustível. Por exemplo, tem reator agora na própria Rússia, né, que está trabalhando e que ele está utilizando, você utiliza o próprio plutônio, que só usava para a bomba, para enriquecer isso, e você enriquece novamente o urânio. Então, são reatores extremamente modernos. Então, estamos falando de uma energia praticamente inesgotável e limpa, né? Então, isso é muito importante para a gente considerar, né? Quando a gente fala, queremos renovável. Não, nós queremos algo que seja inesgotável, ou praticamente inesgotável, né? Nós queremos coisas que sejam limpas, né? É isso que nós precisamos, né? Nós não podemos abandonar a energia renovável, ela já nos trouxe até aqui. Nós temos uma matriz muito boa, o resto do mundo é que precisa fazer o dever de casa e chegar até onde nós chegamos, mas para que a gente tenha o próximo passo, a gente precisa avançar, e não fui eu que falei isso, quem falou isso foi a ONU. Todos os países reafirmaram isso. Lembrar que a gente sempre tem alguém próximo da nossa convivência que precisa, né, fazer um exame, um diagnóstico ou o tratamento do câncer. E sem essa tecnologia, a gente não consegue fazer isso ainda. Né? Talvez no futuro outras tecnologias. Né? Então, a minha mensagem que eu deixo para a população vamos olhar para a energia nuclear, né? Sem o lado místico, vamos olhar para a energia nuclear, né? Com o coração aberto, no sentido de entendermos efetivamente o que nós temos e o que nós ganhamos. Nós temos a 6ª maior reserva de urânio do mundo e só estudamos 1/3 do território nacional. Então, é um potencial que nós não podemos deixar, não podemos desperdiçar. Perfeito. Pegando, então, o meu gancho, né? Tentar sintetizar tudo numa frase seria difícil, mas eu porei algo como
energia nuclear, energia limpa para um futuro melhor, algo desse tipo, tá? Por quê? A própria Agência Internacional de Energia, que é um organismo da OCDE, coloca para você atingir um cenário que eles chamam de net zero, né, que você não tenha geração de carbono na produção de eletricidade, você não consegue fazer isso sem energia nuclear. Então, ela é fundamental na transição energética, ela é fundamental para atender essa demanda crescente, né, que não estava no horizonte, mas que vem surgindo. Uma pesquisa em inteligência artificial ela leva 10 vezes mais energia do que uma pesquisa comum. Isso está ficando cada dia mais comum. Então, e o fenômeno que a gente vê aí fora, né, que a energia nuclear ela voltou a ser ela voltou a ficar na moda. As pessoas olham para a energia nuclear, né, o jovem olha para a energia nuclear e ele quer ter um futuro nessa indústria. Ele está trazendo muita gente para isso. Essas startups em energia nuclear estão surgindo, muita gente querendo se dedicar a isso. E aí é um momento muito especial. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o futuro, né, de usar essa fonte de energia da melhor forma possível, né, sempre com a máxima segurança, máxima transparência, né, olhando toda a cadeia de produção. E aí eu acho que a gente está no caminho certo, né? A sociedade está percebendo que esse é o caminho para o futuro, e a gente, aqui no Brasil, em especial a eletronuclear, mas toda a indústria nuclear aí representada pela Bidan também, a gente olha para essa enorme oportunidade com uma grande responsabilidade, mas também com a missão de entregar ao Brasil essa fonte tão promissora. Maravilha. Eu queria também deixar um recadinho aqui para quem estiver assistindo, ouvindo a gente, que quiser mais informações. Acabei de entrar aqui no site tanto da Bidan quanto da Eletronuclear e vi que tem, enfim, várias informações, né, sobre o setor nuclear, artigos técnicos, então tem embasamento teórico, tem aqui informações sobre o que a Eletronuclear também anda fazendo. Então, fica o convite, né, para que quem queira se informar, conhecer um pouco melhor sobre essa fonte, que acessem os sites aqui, né, das empresas aqui representadas pelos nossos convidados, para que se atualizem, né, e, enfim, tenham um pouco mais de repertório aí para discutir sobre o tema. E agradecer, claro, ao Marcelo, ao Celso, pelo tempo, pelas informações. Esse é um tema muito importante, que, né, as pessoas fazem associações com tragédias, né? O nome talvez assuste um pouco, mas é só conhecer um pouquinho para entender o potencial do Brasil, e é uma fonte aí que tem bastante a ser feito aí nos próximos anos, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que logo mais a gente já pode produzir outro episódio, porque faltou muita coisa aqui a ser discutida, né? Com certeza. Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Queria, então, agradecer aqui aos nossos ouvintes, aos pessoal que está escutando a gente, e não deixe de favoritar e deixar seus comentários e o seu joinha aqui no nosso vídeo, que é muito importante para a gente, e favoritar aí o nosso podcast na sua plataforma de áudio e de vídeo preferida, para não perder aí os próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.